Gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Débora e hoje a gente vai falar sobre o tema o plano de Deus para o lar, plano de Deus para sua casa, o plano de Deus para a família. E aí, vamos imaginar, vocês já pararam para pensar que é dentro da família que a gente tem o primeiro círculo de pessoas com quem a gente convive? Então, quando a gente nasce, quando a gente é criança, é a família que tá ali com a gente, é a família que ensina a gente a falar, depois a andar, é a família que ensina como a gente deve conviver com as outras pessoas fora do nosso círculo familiar. E aí, a maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira que a gente enxerga o mundo é formada dentro da família. E aí é interessante a gente pensar em tudo isso, que a gente chega à conclusão de que de fato a família é a base de tudo. E aí, agora a gente tem vivido um tempo de quarentena que a gente está convivendo muito com a nossa família. E para alguns tem sido um tempo, nossa, super difícil. Ai, a minha mãe não sai do meu pé, o meu pai fica chamando a minha atenção o tempo todo, os meus irmãos não me dão sossego, eu não posso jogar meu videogame em paz. Eu tenho que ficar ajudando em casa o tempo todo. Para mim tá sendo muito difícil essa quarentena. Ou alguns vão pensar assim: "Não, tá sendo normal, tá sendo igual a qualquer outro período". E outros vão pensar: "Não, tá sendo um tempo interessante. Tá sendo um tempo em que eu tenho aprendido a estreitar os laços entre as pessoas da minha casa". E aí, para alguns e outros está sendo diferente. Eu não sei como está sendo para você essa experiência de quarentena. Aí, para a gente pensar um pouquinho nesse tema, eu acredito que vocês que estão me ouvindo conhecem o relato da crucificação de Jesus. E aí a gente sabe que até chegar na cruz, Jesus apanhou, Jesus foi humilhado, Jesus passou por muito sofrimento. E aí, depois que ele já estava crucificado, já estava pendurado lá na cruz, Jesus teve um breve diálogo, que é o texto que a gente vai ler aqui. Então, se vocês quiserem abrir comigo, tá lá em João, tá em João 19, de 25 a 27. Vamos lá, ó. Perto de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, Maria, e a esposa de Clopas, também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, aqui João, disse a ela: Este é o teu filho. Em seguida disse a ele: Essa é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Aí a gente pensa, o que isso tem a ver com o tema do lar? Aqui Jesus estava na cruz e ele tem um diálogo com essas pessoas que estão em volta dele. Das pessoas que estão em volta dele, duas pessoas aqui são destacadas: João, que é o discípulo amado, e Maria, a mãe de Jesus. E aí ele se refere a Maria falando assim: Mãe, esse é o seu filho. E se refere a João falando: João, essa é a sua mãe. O que ele está dizendo aqui? João, cuida da minha mãe e mãe, cuida de João a partir de agora. Provavelmente nesse período, José, pai de Jesus, já tinha falecido. Então, é estranho a gente pensar, né? Se a gente for imaginar, que estranho que Jesus pendurado numa cruz, tendo passado por tudo o que passou, ainda assim estava preocupado com a mãe. E aí aqui ele nos mostra como que é esse papel cotidiano das nossas relações com as pessoas. E aqui, principalmente dentro da nossa casa. Jesus mostra que a realidade da vida e a espiritualidade caminham juntas. Não tem como desassociar, separar essas coisas. Uma coisa está ligada na outra. Do alto da cruz, Jesus consegue se preocupar com a sua família, se preocupa com a sua mãe. E aí ele nos mostra o quanto os relacionamentos são importantes. E aí, se a gente pensa em tudo o que Jesus nos ensinou, plano de Jesus para o lar, ele quer que a gente viva em um lar de paz e de harmonia. Só que para isso acontecer, a gente precisa seguir o que ele nos ensinou. Obediência aos pais, filhos, obedeçam aos seus pais.
Pais, respeitem os seus filhos para que eles não fiquem irritados da maneira com que eles são educados, disciplinados. E aí que com tudo isso haja respeito entre as pessoas da casa, né? Que as pessoas tratem umas as outras dentro de casa com cuidado, com cooperação. Então, filhos, ajudem sim dentro de casa. Vocês estão fazendo o seu dever cumprindo isso. E que haja um cuidado com as pessoas de dentro da sua casa, que você tenha esse cuidado com todos aí dentro. Uma fé que é verdadeira gera ações de bondade e amor. Então, quando eu falo que eu acredito em Jesus, eu trato as pessoas de dentro da minha casa com amor, com carinho, com bondade. E aí não tem como a gente se declarar seguidor de Jesus se a gente não respeita e ama quem está dentro da nossa própria casa. Essa é a missão de Deus para o lar, que você respeite, que você ame, que você se preocupe com as pessoas que estão perto de você. Então, o meu recado é: aproveite a quarentena para nesse tempo em casa, né, para mostrar o quanto você se importa com quem tá aí com você, com quem tá do seu lado e o quanto você se preocupa com eles. Deus está nos dando uma chance de mostrarmos o amor. Um beijo, um abraço a todos vocês.